Olá, amigos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso encontro da noite de hoje, quando estaremos juntos mais uma vez realizando o nosso Evangelho no Lar. Eu quero desejar desde já que você se sinta acolhido no nosso lar. A partir deste momento, esse espaço no Facebook se transforma no nosso lar. E estaremos juntos, reunidos mais uma vez para o estudo e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero desejar que você se sinta bem-vindo no nosso espaço e, se desejar, compartilhe a nossa transmissão. Assim você vai estar contribuindo com a divulgação e, quiçá, fazendo com que o nosso Evangelho da noite de hoje chegue a algum coração aflito, necessitado dessa mensagem de esperança e consolo. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que já chegou por aqui e já está compartilhando conosco a sua presença. A Jussara do Rio de Janeiro, a Mabel, a Ana Ilza. É sempre muito importante que você compartilhe conosco de que cidade você está nos assistindo. Assim nós vamos estreitando os nossos laços de amizade, de fraternidade, de intimidade. Então compartilhe conosco de que cidade você está nos assistindo. Então a Jussara já disse que é do Rio de Janeiro, a Mabel também eu sei que é do Rio, seja bem-vinda. Ana Ilza, grande abraço, de Guapimirim. Roseli, boa noite. Rogério Aguiar de Guapi, boa noite, seja muito bem-vindo. Eliana Galdense, de Teresópolis, seja bem-vindo. Gleisa, boa noite. Luzia, de Magé, não sei se ela está no trabalho ou se ela está em Magé hoje. Seja bem-vindo. Grazi, seja bem-vindo. Vera Lúcia, Rosimar. A Dani está nos assistindo lá de Magé também. Receba meu abraço, meu carinho para você, para sua mãe. Vladimar, seja bem-vinda. Débora, Terezinha. A Luzia está dizendo que hoje está em Angra dos Reis, no plantão. Olha que bacana. Seja bem-vinda. Suzana, Clarice, que saudade. Grande abraço, Deus te abençoe. Um abraço no Antônio Carlos. Edna de Saquarema. Leonor, boa noite. Eliana Silva, boa noite. Jaciana, boa noite. Fátima, boa noite. Lulimar, seja bem-vinda, querida, do Cultivador do Evangelho Raiz da Serra. Renata de São Paulo, seja bem-vinda. Regina Esteves, companheira de trabalho no Movimento Espírita, que por meio da sua mediunidade tem levado a mensagem de consolo, de esperança. Cristiane Russo de Nilópolis, Aparecida, seja bem-vinda. Célia, Grazi, Aparecidinha de Fragoso. Vladimar está dizendo, já aqui fazendo um pedido de oração que nós vamos incluir no nosso momento de irradiação. Também a Vera de Petrópolis, do Coral da UMEP, está dizendo que está me esperando na Praça Florida. Falta apenas 2 dias. Amanhã, segunda, terça-feira, nós já estaremos juntos. Luzia, seja bem-vinda. Márcia, Suzana, Dora, da região dos Lagos. Tia Isaura também chegou. Que legal, Tia Isaura. Grande abraço. Laura, seja bem-vinda. Sol, seja bem-vinda. Dagmar, Deus te abençoe também. Vamos então, queridos, iniciar nossas reflexões da noite de hoje. Nós vamos começar aqui com a leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Apenas para a nossa reflexão inicial, para que a gente possa juntos fazer a nossa oração, iniciando a nossa atividade de reflexão na noite de hoje. Eu te convido, como sempre, se você se sentir à vontade, a compartilhar a nossa transmissão para que a gente consiga atingir a outros companheiros, outros amigos. Então vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, capítulo 42, que diz assim, vejam que interessante. No tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio que se transformem em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala
mais do que fala. Reflexiona antes de expender a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te do burburinho, preservando-te em paz. Este compromisso é salutar para a vida todos os momentos. Então, com essa mensagem inicial de Joana, nos convidando a alguns momentos da nossa vida buscarmos um momento de quietude, de tranquilidade interior, buscando nos distanciar do falatório, do vozerio, da agitação diária, a fim de ouvirmos mais silenciosamente a voz de Deus que fala no nosso íntimo, que dialoga conosco no nosso mundo interior. Então, aproveitando o ensejo dessa reflexão que a mensagem de Joana nos propõe, eu quero te convidar para a nossa oração inicial. Então, se você puder, nesse instante, adote uma postura mais tranquila aí em seu lar. Feche os seus olhos, busque esse silêncio interior para que a gente possa falar com Deus, dizendo assim: Pai generoso, boa noite, Senhor. Aqui estamos mais uma vez, nos reunindo, nos achegando uns aos outros, para, neste encontro, iniciarmos o nosso Evangelho no lar, na noite de hoje. Buscaremos, Senhor, por meio das reflexões do Teu Evangelho, alcançar o consolo e o entendimento acerca das coisas da vida. Desde já, Pai, desejamos receber a Tua presença em nosso lar, a fim de que essa presença nos traga segurança espiritual, tranquilidade interior. Mas, sobretudo, Senhor, nesse instante do Evangelho, que nós consigamos ter a nossa sabedoria dilatada, permitindo a perfeita compreensão da mensagem proposta para o nosso estudo da noite. Permita-nos, Senhor, que a partir deste instante consigamos todos nos sentir fazendo parte de uma única família, que pouco a pouco se conecta, se ligando intimamente através das vibrações generosas do Teu Evangelho, para juntos, exercitando a proposta do nosso Mestre amado Jesus, formarmos uma só família, um só rebanho, sob o direcionamento de um único pastor. Esteja conosco, Senhor, e nos permita conduzir a atividade da noite com a tranquilidade que é necessária e com o entendimento que nos será preciso. Que assim seja. Queridos, eu quero agradecer a presença de quem chegou depois do nosso instante inicial. Deixa eu ver por aqui. Eu vi a Maria Lúcia, boa noite. Soledade, seja bem-vinda. Cristian, minha mãe, chegou também, boa noite. Angélica, Flores Bela, a Sônia está nos acompanhando de Porto Alegre. Tarcísio de São João de Meriti, Dorilã, eu vi a Zaira por aí também. Quanta saudade, Zaira. Receba meu abraço. A Fátima, a Ellie Chaves de Nova Iguaçu, Verônica do Rio de Janeiro. Enfim, sejam todos muito bem-vindos e a gente sempre lembra. Simone Azevedo, seja bem-vinda, receba meu abraço. Saúde e paz para você. A gente sempre lembra que a nossa atividade do Evangelho ela é, de certa forma, interativa. O Evangelho no Lar é uma atividade de diálogo. Essa atividade, pelo Facebook, passou a ser desenvolvida por mim a partir do momento em que eu passei a morar sozinho e não tinha companhia para realizar o Evangelho do Lar. De certa forma, fazia atividade, mas ela não era tão rica, porque eu não podia gozar da experiência, da visão, do entendimento que o outro nos proporciona quando estamos estudando no coletivo.
E pelo Facebook, você tem a oportunidade de participar comigo. Você pode deixar suas considerações, o seu entendimento, sua contribuição, a sua crítica aí pelo bate-papo. E na medida do possível, eu vou fazendo a leitura e assim nós vamos interagindo como o Evangelho no Lar, em família, deve efetivamente ser. Então eu te convido a participar conosco, acompanhando atentamente a leitura. Se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, abra aí no capítulo 1, cujo título principal é Não Vim Destruir a Lei. Hoje nós vamos fazer reflexão sobre o item 8, a aliança da ciência e da religião. Então, abra o seu Evangelho no Lar, o seu Evangelho segundo o Espiritismo, acompanhe a leitura para que o seu entendimento possa estar dilatado e a gente consiga refletir juntos acerca da mensagem da noite. Quero agradecer a presença da Ellen, seja bem-vinda, do Alberto, da Fátima, que chegou por aqui também. Fátima Amaral, seja bem-vinda. Sueli também chegou, seja bem-vinda. Então nós vamos fazer a leitura e a gente vai, na medida do possível, fazendo os comentários necessários e você também sinta-se à vontade para compartilhar conosco. Boa noite, Eliceia, lá de Campo Grande, receba também o meu abraço. Então vamos lá, o primeiro parágrafo, lembrando que este capítulo ele é construído através das reflexões propostas por Kardec a partir do registro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, quando o evangelista registra que Jesus teria dito que não tinha vindo destruir a lei, e sim dar-lhe cumprimento. E a partir disso, Kardec vai dialogando conosco sobre a importância de Moisés, a importância do Cristo, a importância do Espiritismo. E hoje nós vamos conversar sobre a aliança da ciência e da religião. Boa noite, Thales. Quanto tempo? Então vamos lá. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Portanto, Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas da observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Veja que interessante, Kardec começa o diálogo conosco dizendo que ciência e religião são duas alavancas do nosso progresso. Uma dedica-se ao estudo do mundo moral e outra do mundo material. Entretanto, tudo foi criado por Deus. Então, se uma dedica-se ao estudo da moral e outra dedica-se ao estudo da matéria, e ambas foram criadas por Deus, nós temos que concluir que são irmãs umas das outras. E se uma negasse a outra, nós haveríamos de concluir que uma está errada e a outra certa. Logo, não haveria um equilíbrio nessa relação de convivência entre duas irmãs, filhas de Deus. Então, Kardec diz que, em um determinado momento da nossa história, ambas desejaram ser detentoras absoluta da verdade, quando, na verdade, uma complementa a outra. Mas a partir do momento em que elas começaram, cada uma, no seu ponto de vista exclusivo, começou a se considerar dona, detentora da verdade absoluta, passou a
permitir o início de uma competição. E daí nós vivenciamos muitos conflitos na história da sociedade pela divergência da ciência e da religião. Vamos continuar um pouco mais, lembrando que você pode contribuir aí com as nossas reflexões, deixando o seu comentário, a sua impressão, a sua interpretação pessoal acerca da mensagem do Evangelho da noite de hoje. Então vamos ler mais o segundo parágrafo. Agradecer o pessoal que chegou depois, estou vendo o Ítalo. Deixa eu ver, a Nilce chegou, nós já temos um comentário aqui do Tarcísio, deixa eu ver se eu consigo ler. Teremos uma riqueza muito maior de compreensão quando conseguimos amadurecer em nós este saber dos meios acadêmicos em diversas áreas de manifestação científica. É exatamente isso. A gente tem que ter uma visão de entender que, a partir do momento em que a ciência vai avançando, em que o homem vai amadurecendo e conseguindo entender melhor acerca das leis de Deus que regem o universo, nós não estamos, na verdade, nos contrapondo à religião. Ao contrário, é a ciência comprovando a existência de Deus, que é uma inteligência suprema que organizou detalhe a detalhe da vida no mundo, no universo. Então, a ciência, cada vez mais evoluída, serve de comprovação da existência de Deus. A partir do momento em que nós vamos descobrindo algo que puxa mais algo, que puxa mais algo, que puxa mais algo, conseguindo perceber que por trás de toda essa orquestra sinfônica bem afinada, só pode existir um ser supremo de inteligência superior a tudo que conhecemos, capaz, entretanto, de organizar, por essa razão, toda essa grande estrutura, essa grande máquina que se encadeia e proporciona a vida no universo. Vamos ler então o próximo parágrafo, agradecendo desde já a contribuição do Tarcísio e desejando que outros companheiros também contribuam com o nosso Evangelho no Lar. A Márcia Perezini. Ai, Márcia, você me desculpe, mas seu sobrenome é difícil de compreender. Entretanto, ela já está dizendo aqui, não existe contradição na perfeição divina. Ela fez uma colocação simples, mas de grande valor. Porque se nós consideramos que Deus é o Criador do universo e de todas as coisas, Ele criou tanto a moral quanto a matéria. E se Ele criou as duas coisas, Ele não haveria de ser o Criador de duas coisas que se contradizem. Não haveria lógica nessa interpretação. Vamos continuar então mais um pouco. São chegados os tempos, olha que interessante como Kardec começa a ser nesse instante consolador. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Olha que interessante, Kardec já começa a dizer, entretanto, muito embora o nosso histórico tenha sido de grandes conflitos, de ciência e religião, uma negando a outra, já estamos chegando no momento, iniciando o tempo, em que essas filhas, essas leis, conseguem se relacionar, conseguem conviver, uma apoiando a outra. Entretanto,
isso ainda é hoje algo incipiente. Nós vemos, por exemplo, muitos companheiros espíritas que estão no meio acadêmico fundando cursos em que dialogam ciência e espiritualidade. E são companheiros desenvolvendo um trabalho valoroso nesse ponto de vista, permitindo esse diálogo entre ciência e religião. Entretanto, são iniciativas que ainda são em pequeno número. Isso por quê? Porque durante muito tempo nós podemos notar que ciência e religião analisavam elementos distintos. A religião dedica-se, e é assim até hoje, ao estudo e análise da matéria. A religião, dedica-se ao estudo e análise do espírito, enquanto a ciência dedica-se ao estudo e análise da matéria. Então veja, cada um tem um meio, um objeto de pesquisa diferenciado. Logo, as descobertas, a busca, se dão por caminhos distintos. Entretanto, a partir do momento que nós conseguimos perceber a integralidade do ser, ou seja, nós somos seres espirituais que utilizamos para a nossa relação com o mundo um corpo físico. Está no espírito a matriz de todas as patologias que se imprimem no corpo físico. A partir do momento em que nós encontramos, que nós percebemos essa relação, essa integralidade do nosso ser, tal como Kardec chamou, a integralidade, a alma, esse espírito, esse princípio inteligente encarnado, a partir do momento que nós conseguimos perceber isso, aceitar essa relação, nós vamos começar a perceber o quanto que os nossos esforços em cuidarmos do nosso espírito podem produzir saúde no corpo e o quanto que a análise das situações do nosso corpo pode nos fazer perceber necessidade de cuidado especial com a cultura moral, já que um influencia diretamente no outro. Deixa eu ver se mais alguém comentou aqui. O Christian está dizendo que é de Santo Aleixo. A Nélia está dizendo que é de Saquarema. Seja bem-vinda. Lúcia Cândido, lá da Sociedade de Assistência e Estudo de Guapimirim. Seja bem-vinda também. Deixa eu ver. Carlos Carvalho também. Eu acho que é do irmão Tomás de Guapimirim. Seja bem-vindo. Esse mês eu faço palestra em Guapi também, viu? Os companheiros de Guapi fiquem aí atentos para a gente poder se rever, se abraçar, se cumprimentar. Vamos então para o último parágrafo. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Veja, a ciência negava a existência da alma. Então, se ela nega a existência da alma, ela baseou toda a sua busca, a sua pesquisa em encontrar respostas apenas na matéria. Logo, ela entrava em choque com a religião, repelia a religião. E a religião, por sua vez, baseava-se, sobretudo, em questões genéricas, em situações utópicas, sonhadoras, com nada de concreto. Então, logo, ela tinha conflitos quando haveria de se relacionar com o pensamento científico. A partir do momento em que nós começamos a perceber que é possível esse entrelaçamento, veja que Kardec estampa em O Livro dos Espíritos uma frase que mexe tanto com o mundo religioso quanto com o mundo científico da época, quando ele vai dizer que fé verdadeira, fé raciocinada, só o é a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade.
Ou seja, não está erguida um edifício de fé segura se qualquer nova descoberta da ciência coloca em xeque essa segurança. Então, a partir dessa proposta de Kardec, nós começamos a perceber que ciência e religião podem dialogar-se, porque são irmãs que têm o objetivo de proporcionar a nossa evolução espiritual, intelectual, moral. A Regina, lá de Saquarema, diz assim: hoje a ciência comprova a existência dos espíritos, por exemplo, através dos médiuns em transe. Verdade, tem muitos estudos que usam por objeto de pesquisa a mediunidade, os médiuns em transe. Eu estou vendo a Regina, que é médio de psicopictografia, e lembrei também do companheiro que ela deve conhecer, Florencio Anton, que foi objeto de pesquisa, de estudo, fora do país, por conta da sua mediunidade. Hoje nós vimos ser inserido como rotina do SUS o passe, a transfusão fluido-magnética de energia de um indivíduo para o outro, coisa que o Espiritismo já faz há muitos anos, já compreende, já estuda desde a época de Kardec. Então veja como que pouco a pouco esse diálogo de ciência e religião começam a produzir uma aproximação. Isso é muito interessante. O Ítalo está dizendo assim: a ciência nos dá o conhecimento e a religião nos dá o sentido. Olha que bacana, né? Isso que o Ítalo colocou é perfeito. Vou até reler aqui. A ciência nos dá o conhecimento e a religião nos dá o sentido. Ambos são pré-requisitos para uma existência decente. Ambas, em determinado momento, se encontrarão e serão complementadas uma pela outra. A evolução se encarregará de colocar uma de encontro à outra. Olha, fantástico aí o comentário do Ítalo. Enquanto eu lia, eu vi o quanto é pertinente aquilo que ele coloca. Veja, se nós fôssemos seres que tivéssemos apenas conhecimento, não tivéssemos sentido, sensibilidade, nós seríamos seres frios. Frios na relação, frios na convivência, frios inclusive no diálogo com o próprio Pai, com o próprio Criador. E se nós fôssemos, se nos tornássemos seres apenas sensíveis, permitindo que a religião nos sensibilize a alma, muitas vezes nos tornaríamos seres incapazes de construir, de realizar. Porque muito embora a religião nos dê o sentido, quando nós vamos para a prática, nós precisamos do raciocínio. Precisamos saber optar qual é a melhor escolha, como que eu movimento isso daqui para lá. E isso vem através da descoberta científica, através do diálogo com a ciência. Ciência num sentido amplo, não estamos falando simplesmente da ciência médica, né? Então a gente tem muitas áreas de pesquisa hoje no RAM. A ciência é um gênero de várias espécies, né? A Aparecida também fez um comentário dizendo assim: quando as duas se complementarem, ciência e religião, tudo ficará mais fácil à compreensão, tendo essa visão holística, vendo muito mais além. Exatamente isso. Eu vi também chegar Bernadette, que é de Petrópolis, vai estar comigo na terça-feira também. Seja bem-vinda. A Eni, dizendo que é de Honório Gurgel, seja bem-vinda. A Laura também faz uma contribuição. Ela diz assim: a física quântica explica tudo sobre, né? Deve ser matéria e espírito. Estou maravilhada. Olha, Laura, eu tenho muitos companheiros que estão também estudando física quântica e estão encantados o quanto que a física quântica dialoga com a religião e nos faz entender muitas coisas, sobretudo as coisas da questão da espiritualidade. Vamos então continuar nossa leitura. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Veja que interessante, Kardec está falando agora que
Entretanto, faltava, entre ciência e religião, um laço de união. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovado pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. Está falando de pessoas que, mesmo diante de todas essas comprovações, preferem negar essa possibilidade de relação, preferem se tornar céticos acerca dessa aliança que pode ser realizada entre ciência e religião. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar com uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estarão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Ora, veja que interessante. Kardec não fala, mas a gente conclui que está reservado ao Espiritismo estabelecer, e é o Espiritismo quem tem feito efetivamente isso no meio acadêmico, essa relação mais íntima da ciência e da religião. Veja que interessante. E aí ele vai dizer aqui de forma poética que isso é o que está nos desígnios de Deus e da necessidade do nosso progresso. E nenhuma força conseguirá se opor a esse relacionamento de ciência e religião, porque são as duas filhas que se completam diante da providência divina. Quantos de nós evitaríamos muitas complicações de ordem física na matéria se soubéssemos as relações que isso tem com as nossas ações morais, não é mesmo? É porque, infelizmente, a grande maioria de nós está tendo contato com esse conhecimento agora, apenas agora. E nós temos um histórico reencarnatório que nós desconhecemos. Mas eu tenho certeza que, de posse desse conhecimento espírita, nós estamos com um olhar muito mais atento acerca desse relacionamento do nosso corpo com a nossa alma, e assim nos prevenindo em existências futuras de muitas patologias que poderiam nos acometer. A Samanta está chegando, dizendo que é de Aperibé. Seja bem-vinda, receba nosso abraço. E o Rogério está dizendo: o que a medicina florense se assemelha à nossa compreensão espiritual? Sempre ouvi falar sobre isso. Gostaria de maiores esclarecimentos. Olha, companheiro, infelizmente, a minha área de atuação profissional está muito no campo das relações jurídicas. E eu não tenho conhecimento agora sobre o que efetivamente seria a medicina forense, a não ser que você esteja falando da medicina legal, que está dentro do âmbito jurídico. Eu fiquei na dúvida. Então, se você puder esclarecer e se algum outro companheiro desejar contribuir, fiquem à vontade, porque eu realmente tive dificuldade de entender aí a sua colocação. Mas eu queria, já que nós já lemos o último parágrafo, terminar aqui
com essa conclusão de Kardec, que é muito interessante. Ele diz assim: essa relação, essa aliança da ciência e da religião acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estarão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Seja bem-vinda, Valdeia. Um abraço, um beijo também. Então, queridos, nós vamos encerrando o nosso diálogo acerca de ciência e religião por aqui. E nós vamos para o nosso instante final do Evangelho no Lar, que é a nossa prece de irradiação, é o nosso pedido para a magnetização da água. Então a gente sempre coloca uma música para favorecer aí a nossa interiorização deste momento, para dar tempo daquele que esqueceu, buscar um copo com água, trazer nos pensamentos aquilo que deseja efetivamente falar ao Senhor nesse instante de oração. E eu reservei uma música, uma canção, que tem tudo a ver com o que estudamos hoje. E eu espero, sinceramente, que vocês gostem bastante. Espero que vocês curtam a canção que nós vamos ouvir aqui. Deixa eu só... As pessoas que... Eu não vou falar as mais velhas, né? Porque mais velho é ruim de falar, né? Mas as pessoas que têm mais tempo de movimento espírita... Caiu aqui o meu negócio no chão, não estou conseguindo encontrar. As pessoas que têm mais tempo de movimento espírita vão, com certeza, recordar bastante dessa canção que nós vamos ouvir agora, que é o hino ao Espiritismo. E vão entender qual é a relação desta canção com o nosso estudo da noite de hoje. Então vamos acompanhar o hino ao Espiritismo.
Clarice disse aqui assim, olha, Bruno, tem tudo a ver a canção com o estudo da noite, realmente. Depois quem tiver interesse, eu acho uma canção muito bonita, o hino ao Espiritismo. A interpretação aqui é de um coral Salvo Melhor Juízo lá de Irajá. Eu coloquei aí na descrição da nossa transmissão da noite de hoje o nome do grupo. A Aparecida está agradecendo os esclarecimentos da noite. A Leonor diz linda, gratidão. Vi a Cristina Brito chegando aqui também. Que saudade, Cris, de você. Receba meu abraço, meu beijo também. Catarina, Débora, Nilce diz gratidão a Kardec neste mês de abril que nos trouxe o Livro dos Espíritos. Verdade, né? Nós saímos de março da comemoração aí do retorno de Kardec ao mundo espiritual e entramos em abril, o mês de comemoração da codificação, do surgimento, do lançamento de O Livro dos Espíritos, que marca a chegada da doutrina espírita na nossa sociedade. Eu não entendi aqui o que o Ítalo disse. Bruno não é a bênção? Não entendi. Mas vamos lá. Boa semana para todos. Queridos, então nós chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Nós vamos colocar uma canção para que a gente possa orar nesse instante, pedindo a Deus que envolva o nosso lar, irradiando os nossos pensamentos para aqueles entes amigos, para aqueles espíritos que porventura a gente tenha notícia e saiba da necessidade de uma oração nesse instante. Então eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos para que a gente possa falar com Deus. Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre querido, médico das nossas almas, encerrando mais uma atividade de Evangelho no Lar, quando estivemos discutindo e reafirmando a nossa fé, desta feita pelas reflexões em torno da importância da ciência. Ciência esta, Senhor, que tem descortinado diante dos olhos do homem as maravilhas das leis de Deus. Quanto mais desenvolvemos o intelecto, Senhor, mais conseguimos perceber a presença de Deus em nossas vidas. E como isso tem sido maravilhoso, Senhor. Como é maravilhoso saber que Deus, o nosso Criador, organizou cada detalhe e colocou todas essas leis em perfeito equilíbrio para que nós conseguíssemos viver em segurança no universo, que é a nossa grande morada. Por isso, Senhor, nesse instante de oração te agradecemos. Te agradecemos pelo intelecto do homem, que tem possibilitado, inclusive, com que nós, neste momento, mesmo distantes fisicamente, estivéssemos vinculados por meio da rede social para refletir em torno da mensagem do Evangelho. Agradecemos imensamente por isso, Senhor, e te pedimos que tu possas, nesse instante, já que estivemos falando sobre ciência, ir de encontro a todos esses pesquisadores, Senhor, que desafiando a grande maioria da comunidade acadêmica, tem se aventurado a propor diálogo entre ciência e religião. São companheiros, Senhor, que dedicam os seus esforços e os seus estudos para estudar no meio acadêmico sobre a espiritualidade. Envolve, Senhor,
a cada um desses companheiros, a cada núcleo de ciência e religião estabelecidos nos centros universitários do nosso país, que iniciam as suas descobertas, trazendo grandes benefícios ao homem e permitindo, Senhor, que nós consigamos descobrir mais da presença de Deus em nossas vidas. Abençoa o nosso lar, Mestre. Permita que pelo concurso da união dos nossos pensamentos consigamos produzir uma corrente generosa de vibrações de saúde, de harmonia, de equilíbrio, visitando cada cômodo da nossa casa, cada canto, produzindo a asepsia espiritual. E que essa onda de paz, Senhor, também envolva o nosso corpo físico, nos permitindo, Senhor, porventura, se algum centro energético estiver bloqueado, que a sua presença, nesse instante, por meio da união do nosso pensamento, proporcione o funcionamento equilibrado de todos os nossos centros de força, trazendo saúde ao nosso corpo físico. Abençoa a nossa noite que se aproxima, a semana que já já se iniciará. E permita-nos, Senhor, que no próximo domingo possamos estar mais uma vez aqui reunidos para as reflexões em torno do Teu Evangelho. Sê conosco, Senhor, e abençoa-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, eu quero agradecer a companhia de todos nessa noite. Agradecer a todos que chegaram. Estou vendo a tia Isaura dizendo aqui. Quero te agradecer por este culto que envolve todos nós em vibrações amorosas. Que Deus te proteja. Eu quero dizer que eu desejo tudo em dobro a todos vocês. A Gil, que eu vi chegar aqui também agora. São tantos companheiros queridos. Dizer que esse mês de abril, mês de aniversário da doutrina espírita, eu estou repleto de trabalho. Vamos falar em cidades diversas, em Magé, em Niterói, em Petrópolis, em Nilópolis. Então teremos muita oportunidade de abraçar a muitos companheiros. E também eu não vou contar qual é a novidade. Essa semana que passou eu postei uma foto no Facebook e um monte de gente ficou curiosa com a novidade que está chegando por aí. Eu não vou contar hoje, porque o nosso objetivo aqui é o Evangelho no Lar. Mas eu quero convidar você amanhã, também às 9h30, a acompanhar uma transmissão ao vivo que eu vou realizar pelo meu Facebook pessoal, contando que novidade é essa. E eu quero dizer desde já que você estará convidado a participar desta nova atividade que nós vamos iniciar para a divulgação da doutrina espírita. Então amanhã, quem está aí muito curioso, cheio de ansiedade, acompanha a transmissão ao vivo que eu vou realizar pelo meu Facebook. Quem não é meu amigo, me segue lá. Eu acho que o perfil já está lotado, mas mesmo lotado você consegue clicar na opção de seguir e ser notificado quando eu entrar ao vivo. Então, Bruno Lourenço, procure lá. Divulgue sempre o nosso Evangelho no Lar e esteja conosco no próximo domingo. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família e encha de graça e paz o seu coração. Até o próximo domingo.